Na França, mais de 200 mil pessoas deixaram suas casas por causa dos incêndios florestais que já destruíram 420 quilômetros quadrados de vegetação. O presidente Emmanuel Macron disse que o foco na região de Landes foi controlado, mas os incêndios continuam intensos na região de Gironde. A correspondente da CNN na França, Melissa Bell, mostra a destruição causada pelo fogo. Even as the Gironde fire continues to rage with more than 2,700 firefighters trying to keep it under control, you can see here at the remnants of this camping ground in the Cap Ferret some of the damage that it's already caused. All around, the smoking embers of what it's left behind also threaten to resume at any time. The entire peninsula still evacuated. Normally, at this time of year, there are some 40,000 people here on the Cap Ferret Peninsula. We've been brought here by the firefighters to show us what's left. No one's going to be allowed back until this fire has been put out. That means a huge economic shortfall for this part of the world. Its population grows tenfold in the summer. So it isn't just local residents who've had to be evacuated, but the holiday makers as well. All that's left in the camping ground that remains standing is just the reminder of a holiday cut short. Os incêndios florestais também castigam a Espanha e as autoridades afirmam que o fogo está fora de controle. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou áreas atingidas e disse que as mudanças climáticas deixam o país mais vulnerável. What you see behind me is the aftermath of the wildfires that are burning since Thursday in the autonomous community of Madrid. Have a look at the surroundings of the forest area in San Martín de Valdeiglesias, located 60 kilometers west of the city of Madrid. You can see how the ground is still smoldering. There is a smoke still coming from the pine trees in the area. And also, if you look closer, you can see how some pine trees still have flames on it. This is such a dramatic situation. All the people around these areas have been already evacuated, and in some cases, they have been locked down inside their towns. I can tell you that the smoke in this area, it is so thick that it's impossible to be here without using a face mask like the one that we are wearing right now. The most curious thing about the image that you're getting now on your screens is that this area was already scorched a few days ago, but because of the temperatures, because of the intensity of the fire, there are still some pine trees that have fire on them. This is why we are just seeing how emergency workers are using these roads to try to contain the fire around as quickly as possible. But this is no easy task because of the wind that is blowing and changing the direction depending on the hour. Nevertheless, we're being told by the authorities that they will keep doing their best as to contain and control this situation as soon as possible. Pau Mosquera, CNN, San Martín de Valdeiglesias, Spain. Os incêndios florestais que atingem neste momento a Europa são combatidos por uma grande estrutura. Para explicar como essa operação funciona, eu converso agora com o analista de Clima e Meio Ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Professor, tem a perda ambiental, tem pessoas que moram naquela região. É muito difícil combater um incêndio florestal, mesmo porque é fácil que ele se alastre. Como se combate algo desse tamanho, nessa dimensão? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, os protocolos, eles não mudam tanto de um país para o outro. Então, os protocolos utilizados na Europa, eles são muito similares aos que nós utilizamos aqui no Brasil. E eles vão desde as etapas de prevenção até o rescaldo final. Então, nós temos uma arte que ajuda a gente a entender melhor todo esse processo. Nós temos, inicialmente, a prevenção, que é a limpeza das matas, retirar aquela vegetação morta que serve efetivamente de combustível. Depois nós temos a etapa de monitoramento para acompanhar eventuais focos que possam
ocorrer. E vai, na sequência, partindo até para a atuação direta dos bombeiros, utilização de aeronaves para o combate. Essas aeronaves elas podem utilizar tanto água quanto produtos químicos retardantes. E elas, vejam, elas não conseguem debelar o fogo por si só, mas elas conseguem criar uma estrutura para que o fogo ele diminua e permita uma atuação melhor das equipes de campo. Depois nós temos também a evacuação de pessoas, né, e defesa das áreas e, finalmente, o rescaldo e prevenção de novos focos. Então, tudo isso agregado de tal forma a controlar ou a evitar a propagação mais intensa dos incêndios. E quando isso não funciona ou não é suficiente? Então, no caso da Europa, eles têm a opção de usar brigadas de outros países. Então, eles contam com reforços de outros países, mas há situações, como tem acontecido agora na Espanha, quando esse fogo ele sai de controle. Mesmo você utilizando aeronaves, você utilizando um número grande de pessoas em campo, ele sai de controle. Não é uma novidade no caso da Espanha, porque isso já aconteceu, por exemplo, em incêndios na Califórnia e também aqui no Brasil. Muitas vezes, quando esse incêndio assume uma proporção gigantesca, ele só vai acabar quando o material todo for consumido, infelizmente. Quando a floresta acaba. Acaba. E isso tem acontecido, Márcio, por conta das mudanças climáticas. No caso da Europa, que tem sido um continente muito afetado, por conta especialmente do degelo do Ártico, que serve como um ar-condicionado para o continente, ele tem aquecido muito e tem tido uma redução significativa de chuvas nesse verão. O clima está muito seco, muito quente, então isso favorece muito a propagação de incêndios. E naturalmente que tudo isso aqui custa dinheiro, né? Quer dizer, os países estão tendo que investir cada vez mais a perder de vista agora, porque a tendência é piorar. E, inclusive, o Brasil tem que ficar atento com esses gastos aqui. E no Brasil, esse ano fica uma situação muito crítica na região norte por conta do El Niño, que reduz de maneira significativa a entrada de umidade do Oceano Atlântico para a região norte. Então, isso faz com que a floresta, que é uma floresta tropical úmida, ela acabe ficando muito seca, facilitando a propagação de incêndios. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.